Olá! Hoje vou mostrar a vocês os livros que chegaram por aqui nos últimos tempos. O vídeo será dividido da seguinte forma: começarei com os livros da Dark Side Books, depois os livros da Companhia das Letras, depois da Unesp e depois os que eu comprei. E vocês podem acompanhar tudo isso pela minutagem que fica aparecendo aqui embaixo do vídeo e também ali na descrição. Eu recebi um livro muito, mas muito legal. Psicose, do Robert Bloch. A história de Psicose é muito conhecida não apenas pelo livro, mas também pela adaptação dele para o cinema com o filme homônimo, do Alfred Hitchcock. Eu vi esse filme há um bom tempo, mas eu ainda me lembro muito bem, porque ele foi incrível. É um filme em preto e branco e eu acho que isso realça aquela atmosfera do suspense. E é claro, este livro serviu de inspiração, de referência para tantos outros que vieram depois. Inclusive aqui atrás, na contracapa, nós temos alguns comentários e um deles é de Stephen King, o mestre do terror contemporâneo. Bom, as edições da Dark Side são sempre incríveis. Olhem só esta parte, eu acho sensacional a diagramação dos livros deles, e eles têm investido bastante também na tradução, que é muito importante. E sempre que eu recebo uma caixa da Dark Side Books, eu fico bem animada, porque eu sei que o livro vem com brindes, e não são brindes aleatórios, são brindes que têm tudo a ver com a história. Eu vou mostrar pra vocês os dois que vieram com este livro. Veio um chaveiro escrito Bates Motel, inclusive muita gente conhece o Bates Motel da série. E sim, a série também é inspirada neste livro. Eu vi a série praticamente inteira. Tem um acontecimento da série que me fez parar de assisti-la. Quem já viu a série sabe que acontecimento é esse. Dá muita raiva, dá muito ódio, mas a série é muito boa, até aquele ponto. E o Norman Bates, ele tem uma relação muito estranha com a mãe dele. Eles são extremamente próximos, né? Então eu acho que essa frase tem tudo a ver. With a mother's touch, com um toque de mãe, digamos assim. Aqui o endereço do Bates Motel, o número, é como se fosse a chave do quarto. Super temático. E o próximo brinde também é bem temático. Eu realmente não lembro o nome disso aqui, mas é aquele negócio de pôr na porta, sabe? No hotel, para que as camareiras não entrem e limpar o quarto naquele momento. Geralmente está escrito aqui, não perturbe, não quero que limpe o quarto agora, enfim. Mas olha só o que a Dark Side Books colocou. Não perturbe, estou lendo, e eu achei perfeito. E é claro, assim que eu ler o livro, voltarei aqui com uma resenha. Apesar de ter visto o filme, de ter visto a série, eu nunca cheguei a ler o livro, em grande parte porque eu vi ambos muito tempo atrás, e na época eu não sabia que tinha o livro, então quando eu terminei de assistir que eu fui descobrir. Eu fiquei com aquilo na cabeça, ah não, agora eu já sei a história. Só que na verdade, às vezes a história do livro é muito diferente da adaptação, então estou curiosa para saber como isso vai funcionar aqui, se é parecida, se não é. Veremos. Também na Dark Side Books, eu recebi um livro cuja existência eu definitivamente não sabia, que é o livro Radioativas. Este é um livro da Kate Moore. Ele é um livro bem maior, tem cerca de 450 páginas, ele tem uma pegada bem diferente aqui com um roxo na capa, que parece azul, mas ele é roxo, tá? Estou filmando hoje com o meu celular, porque a bateria da minha câmera estava descarregada, e aí eu acho que talvez o meu celular não consiga pegar certas cores. Mas ele tem um design bem diferente. Ele não traz aquele típico resumo aqui na contracapa, mas pelo que eu andei pesquisando, este livro vai trazer a história de algumas mulheres que lutaram pelos seus direitos e que correram contra o tempo em busca de justiça, porque essas mulheres eram operárias em fábricas de relógio. Isso aconteceu mais ou menos no início do século XX e elas foram contaminadas com rádio. Então o livro vai tratar disso. E aí, como o relógio é um elemento de suma importância dentro dessa história, a Dark Side mandou como brinde deste livro isso daqui. Sim, é um relógio barra despertador e ele realmente toca igual aqueles despertadores antigos. Bom, e agora vamos para os livros que vieram lá da Companhia das Letras. A Companhia das Letras também está com alguns projetos bem diferentes, né? Recebi deles este livro, Mary Poppins, e eu não sabia que tinha um livro da Mary Poppins, só sabia do filme. Este livro é da Clássicos Ahar, é uma edição comentada, ilustrada, capa dura, belíssima. Olha só como ela é por dentro. Veio também com um marcador de páginas daquela campanha de clássicos modernos da Companhia das Letras. Tem uma apresentação do J.K. Rowling, que é um grande escritor contemporâneo.
E eu fiquei bem curiosa pra conhecer melhor a história dele por causa do filme. Então é curioso, né? Como às vezes o cinema nos leva à literatura, às vezes a literatura nos leva ao cinema, como as artes de forma geral caminham juntas. E vieram vários brindes com este livro. A caixinha, assim, estava sensacional. Veio um marcador de página, uma revistinha. A companhia caprichou demais nessa caixinha, digamos. E o que eu mais gostei, depois do livro, é claro, este estojinho de clássicos modernos. Aqui está escrito clássicos, aí na vertical modernos. Temos aqui uma pessoa lendo com tranquilidade. Cabe muita coisa aqui dentro, dá pra colocar maquiagem também, gostei muito. Outro livro que eu recebi da companhia e também veio cheio de coisas foi o livro Uma Família Feliz, do Rafael Montes, literatura brasileira. Rafael, que é hoje em dia um dos autores mais lidos aqui no Brasil, e eu ainda não li nada dele, preciso. E ele é um autor que escreve livros mais com uma pegada de terror, com acontecimentos bem absurdos e tudo mais. Então, eu estou bem curiosa para ler algo dele, finalmente. E este livro também ganhou uma adaptação para o cinema nacional. Então, acho que vai ser bem legal ler o livro e depois ver o filme. Todo mundo no meu Instagram parece que estava lendo esse livro, inclusive. E também a companhia mandou vários brindes que vieram junto com este livro. Veio uma eco bag. Enfim, gostei bastante. Aí, a companhia também me mandou este livro, Faca, reflexões sobre o atentado do Salman Rushdie. Provavelmente a pronúncia do nome dele não é essa. Eu não conhecia esse livro também, então vamos ler a sinopse juntos. Em um relato íntimo e potente, Salman Rushdie relembra o atentado que sofreu em 12 de agosto de 2022 e ressignifica sua traumática experiência respondendo à violência com arte. Então, é baseado em uma história real do próprio autor. Interessante. A minha parceria com a Companhia das Letras funciona mais ou menos assim. Todo mês eu escolho os livros que eu quero e de vez em quando também eles me mandam alguns lançamentos, como por exemplo esse do Rafael Montes, que foi uma super campanha. Então esses 3 primeiros que eu mostrei pra vocês foram livros que eles me mandaram sem eu escolher, e o próximo que eu vou mostrar agora foi um que eu escolhi. Fiquei 2 meses sem escolher, porque eu estou realmente escolhendo aqueles livros que eu acho que mais combinam com o meu perfil para trazer aqui no canal e tudo mais. E por minha escolha chegou este daqui do Humberto Eco, 6 Passeios pelos Bosques da Ficção, que é um livro de ensaios. Para quem não sabe, eu sou graduada, mestra e atualmente doutoranda em letras, então eu me interesso muito por teoria literária, obviamente, até porque minha área de estudos é literatura, então eu estou sempre lendo teoria. E achei muito interessante este livro porque ele tem alguns ensaios que versam com a minha tese, então eu vou aproveitar e juntar uma coisa com a outra, aquilo que eu já estava curiosa para ler, com aquilo que vai combinar ali com o meu trabalho de pesquisa. Humberto Eco, nem preciso falar nada, é extremamente conhecido aí nos estudos literários. Ele tem um outro livro que é muito lido pela galera de forma geral, mas eu acho que principalmente por quem é de letras, pelo livro Como se faz uma tese. Bom, e foi isso que chegou da companhia. Aí da Unesp chegou este livro aqui, O Falecido Mattia Pascal, e chegou já faz um bom tempo, porque eu já estou acabando o livro, tá cheio de marcações aqui, quase não dá pra ver porque as minhas flags são transparentes. Os livros da Unesp, eles são maravilhosos também, não sei se vocês conseguem ver a textura dele aqui. Eu acho que não. É uma textura diferente, ele é todo desenhado, com dourado, e a qualidade dos livros da Unesp é indiscutível. A tradução é excelente, sempre traz boas notas de rodapé, uma revisão atenta de verdade. E eu me interessei bastante pela sinopse desse livro, porque nós vamos ter aqui o Mattia Pascal como personagem principal da história, que é um homem que nasce de uma família rica, mas que passa ali por uma decadência, e aí ele se vê na sua fase adulta, sem dinheiro algum, com uma esposa que não o ama mais, morando ali com a sogra que não o suporta, e de repente a vida dele muda. Ele some por uns dias e aí acabam encontrando o corpo de um homem na praia. E como ele já estava ali com falta de dinheiro, vivia numa tristeza, e esse homem da praia era muito parecido com ele, concluem que Mattia Pascal tirou a sua vida e que aquele corpo que foi encontrado na praia era dele. Então Mattia Pascal, que estava em uma viagem lá, bem longe, quando fica sabendo que ele, entre aspas, foi enterrado na sua cidade, se vê livre para começar uma vida nova, do nada, sozinho, sem amarras, digamos assim. E por sorte, ele vai a uma casa de jogos e consegue ganhar muito dinheiro,
Ou seja, agora ele tem ali uma vida totalmente em branco e com fundos, digamos assim, para começar do zero. Estou gostando bastante da história. Na parceria com a Unesp, nós escolhemos os livros que nós vamos receber, e aí eu escolhi este daqui como o meu primeiro. Mas eu já escolhi o segundo também, que vai chegar em breve, e aí eu já mostro para vocês. Bom, então esses foram os livros de parceria, acho que mostrei todos. E aí eu comprei 2 livros, tá? Agora os recebidos do meu cartão de crédito. Um deles foi este daqui, Memória de um Rato de Hotel, que eu já estou quase acabando. Ele tem quase 300 páginas, mas são aquelas 300 páginas com uma fonte bem grande, um espaçamento muito bom. Então são 300 páginas com aquele peso. É uma leitura relativamente rápida. E aqui nós vamos acompanhar a história de um criminoso brasileiro, talvez um dos maiores e mais inteligentes que o Brasil já teve, e que ficou muito conhecido porque ele só roubava dinheiro de pessoas ricas. Ele mesmo tinha vindo de uma família rica, ele era muito esperto, então o modo como ele roubava as pessoas na cara delas, entrava no quarto delas e saía, é bem interessante. E também é interessante observar como a sociedade meio que torce por certos criminosos, como o Doutor Antônio que nós temos aqui. Por que será? Aí você tem que ler o livro para entender. Mas o que acontece aqui é que a autoria desse livro ela é atribuída ao escritor João do Rio. Supostamente, ele teria entrevistado o Doutor Antônio. O Doutor Antônio, na verdade, é um pseudônimo. O nome do bandido era Arthur Maciel. E aí, a partir dessa entrevista, ele escreve este livro como se fosse o Doutor Antônio, com as memórias do Doutor Antônio. E Rato de Hotel, justamente porque Rato de Hotel é esse nome, apelido dado aos ladrões que roubam ali dentro de hotéis e que roubam sem serviços. Não é um assalto à mão armada, não. É aquele roubo discreto, casaca. Tanto que aqui na introdução do livro há uma referência de que o Doutor Antônio se parece muito com o Arsène Lupin do Maurice Leblanc. Esse personagem que roubaria somente dos ricos e que até mesmo de vez em quando ajuda os pobres. E mais um livro que eu comprei também para a minha tese foi este daqui, Romance e Reportagem, o gênero, que é do Hildon Cosson. E também é um livro que eu comprei aí pensando no True Crime, porque é claro, True Crime é um nome que vem do inglês. E no Brasil, como que a gente chama isso? Hoje em dia, a gente chama de True Crime mesmo, né? Porque o inglês está muito presente aí no nosso dia a dia. Mas quando esse gênero surge no Brasil, eles chamavam apenas de romance e reportagem, alguns chamavam de literatura reportagem, o que já me parece mais estranho, mas enfim. E aqui o autor, um grande pesquisador da área, vai discorrer melhor sobre isso. Esse livro é originário de várias pesquisas que ele fez. Olha o meu marcador de páginas, que lindo, de Oxford. Caso desejem comprar algum dos livros que eu mencionei aqui, utilizem o meu link da Amazon que eu deixo ali na descrição. Se inscrevam se forem novos no canal e é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.